Paz do Senhor a todos os irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do nosso Deus para mais uma escola bíblica dominical. A vocês que estão em casa, a nossa alegria externada aos irmãos, às famílias, e já de antemão, um feliz Dia dos Pais a todos. Mas acompanhem conosco a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Amém, meus irmãos? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura da nossa lição, mas antes eu quero orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus juntamente conosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu amado Filho, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Iremos aprender a Sua palavra. Pai, esta lição maravilhosa que nos ensina acerca de coisas que são necessárias para o nosso viver neste mundo, de forma que agrade ao Senhor, de forma, meu Deus, que glorifique o Teu nome. Por isso, a razão e a importância de se aprender as Escrituras, de se aprender a Sua palavra. Pai, vem abençoar os Teus filhos que estarão com a responsabilidade de ensinar nesta manhã. Teu servo Daniel, diácono Décio, Senhor, de graça aos Teus filhos, usa-os com poder, aleluia, e aqueles que estão, Pai, nos seus lares, sejam tocados, impactados pelo poder da Tua palavra. Pai, fica conosco nesta manhã, toma o primeiro lugar, ó Deus, é a nossa oração e nós Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Lição de número 4, Amós, o carregador de fardos. O texto bíblico básico está em Amós capítulo 4, e o versículo de número 1, e depois o versículo de número 6 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei aos seus senhores: dai cá e bebamos. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as cidades, as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre uma cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Amém? Esta é a palavra do Senhor. O texto áureo vai dizer assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4 e o versículo de número 12. Quero chamar os nossos irmãos para estar tomando seus postos e ensinando a lição desta manhã. Fique conosco, ligadinho aí, tá bom, meus irmãos? Tenho certeza que Deus tem algo preparado para o teu coração, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos. Bom dia. Graças a Deus que nos concede mais esta oportunidade. Um feliz Dia dos Pais, não é mesmo? Hoje é o Dia dos Pais. Possa se congratular aí com a sua família, com seus filhos. Um dia abençoado. Feliz pela oportunidade, juntamente com o irmão Diácono Décio, que está aqui também para debater essa lição conosco, uma lição muito rica. Graças a Deus por estarmos aprendendo a sua palavra. E aqui estamos nós na lição de número 4, falando sobre Amós, não é verdade? Lembrando sempre, trazendo para, claro, há em outras lições também, mas mencionando nessa, sempre a questão dos profetas, da profecia de Deus direcionado ao povo para quê? Para correção, né? Para correção dos pecados. Se o povo estava lá, estava longe de Deus, Deus usava o profeta, se corrige, porque senão vem juízo de Deus. Aí o povo com o coração endurecido não tinha essa correção, vinha o Senhor e os penalizava para a correção, para que melhorasse a sua atitude diante de Deus. E ele foi o terceiro na lista de profetas, não é mesmo? Não descendia de profeta, não tinha uma posição social para tal cargo, né? Não era um homem de nome, um homem rico, era um homem que conduzia boi, pastor de boi e um cultivador de uma figueira que produzia instrumentos musicais, irmãos. Então era um homem que estava ali na labuta, trabalhava no campo, estava trabalhando com a economia da época, o trabalho no campo, com animais, com plantações. E ele sofreu muito, porque vida de profeta não é fácil. E nós vamos ver que ele enfrentou oposição dos políticos e dos sacerdotes, e posição forte. Não foi uma posição simples, não. Foi uma oposição muito forte. Tanto é que ele é conhecido como que o carregador de fardos, né? Pelo sofrimento que ele tinha devido à sua missão. Esse então é o profeta Amós. Foi um profeta oral, não é verdade? Foi um profeta que declarava, e logo depois ele usou sim de um redator para escrever, redigir o que ele mencionou, redigir o que ele proferiu. E ele teve algumas profecias que se cumpriram, como por exemplo, um grande terremoto, não é verdade? Um grande eclipse solar, que alguns estudiosos comprovaram isso, e o próprio profeta Zacarias mencionou esse terremoto 270 anos depois. Então aí são algumas das profecias deste grande profeta, desse profeta Amós. Quem que era o destinatário da sua profecia? Para quem que ele mencionava a sua profecia? Era a nação corrompida, como Damasco na Síria, a nação de Judá no sul, mas principalmente a nação de Israel, conhecida como a nação do norte. O irmão Décio quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Só mencionando o título da lição, né, de hoje, Amós, o carregador de fardos. E nós sabemos que o fardo dos homens que impõe é pesado, né? Mas o fardo em que Deus dá-nos a oportunidade está registrado, convido a todos, Mateus capítulo 11 e o verso 28, né? No qual diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma situação em que o povo estava passando em Israel e Deus chamou Amós, um profeta que não tinha linhagem, né, de profeta, nem pai. Ele não pertencia à escola de profeta. Ele morava a 20 quilômetros de Jerusalém, né, 10 quilômetros de Belém. E ali naquela situação, Deus deu as visões para o profeta, né, para ele interceder pelo povo, porque Deus sempre chamava os profetas para anunciar o juízo, anunciar a repreensão para o povo, né? Então ali, ele sendo de Judá, que era ao sul, ele foi chamado para mais falar para o norte, que era Israel, mas também falou para o sul. E as profecias e aquilo que ele anunciou, né, que ele foi um profeta, como o irmão disse, mais oral do que, né, literário, que chama, né, que escrevia, mas ele utilizou sim de uma pessoa para escrever para ele, né, aquilo que Deus queria deixar para nós nos dias de hoje. E ali então ele teve aquelas 5 visões de Deus, né, naquele lugar, no qual 2 ele intercedeu, nós vamos ver na lição que nós vamos ler ainda, né? E 3 ele não quis interceder, porque Deus havia determinado para o povo, porque por mais que Deus falasse, o povo não recebia a mensagem, estava o coração endurecido, e Deus anunciava as boas novas, mas o povo não queria obedecer. Então foi chamado o profeta Amós, como nós vamos ver na lição ainda, para atender à vontade de Deus. Quer dizer, era um povo que não se convertia, né? Mesmo profetizando, mesmo com a intercessão, era um povo que não estava com o seu coração voltado à mudança. E trazendo aqui, como o irmão falou, né, da linguagem, a linguagem do profeta. Não era tão literal, mas ele usava assim metáforas, ele utilizava-se de comparação, principalmente relacionado ao seu âmbito de trabalho. Ele fala carro cheio de manolos, bramido de leão, ovelhas mutiladas, não é? Mensagens que denunciam o pecado e, se não houvesse o arrependimento, a futura punição, não é? Não havendo a conversão do povo. E Amós sofreu muitas oposições, claro, dos monarcas, do monarca em si e dos sacerdotes. Nós vamos ver na lição também que eles era uma situação, principalmente se o rei já era propenso à corrupção, uma sociedade entre o sacerdote e o rei, né? Para profetizar aquilo que é benéfico, para dizer que o pecado Deus apagou facilmente, que pode viver da mesma forma. Então Amós ele profetizou muito contra isso, mas a gente vai ver mais à frente. No 2 aqui, o ambiente nacional, como estava naquele momento o ambiente nacional. A política era presente sempre nas profecias. Reis e sacerdotes sempre faziam acordo, aqui como eu mencionei, ainda mais se o rei estava propenso à corrupção. Por quê? Porque o rei ele poderia retalhar o sacerdote, né? Ele poderia retalhar o seu sustento. Então, às vezes, o sacerdote também tinha o seu temor, né? Preciso trabalhar com o rei, preciso estar do lado do rei, né? Porque às vezes o rei, às vezes não, na maioria das vezes, o rei ele não quer ser corrigido, ele não quer que denuncie o que está errado, ele quer ouvir o que está bom. Vai lá, rei, vou oferecer sacrifício e Deus vai receber. E fica nisso, aquela enganação, né? E o tempo passando. Então, tinha essa situação de acordo, principalmente sendo o rei corrupto. E os sacerdotes e profetas temiam essa retaliação, principalmente do seu sustento. Tanto o reino do norte como o reino do sul tinham seus problemas políticos, seus problemas sociais, seus problemas religiosos, e
os líderes sempre defendiam os caprichos do rei. O rei estava em pecado, rei, Deus é contigo. O rei errou numa construção, rei, Deus é contigo. O rei oprimia os pobres, rei, Deus é contigo, né, irmão Décio? Então sempre essas situações de agrado ao rei, o que não é, na verdade, a grande verdade da situação. Pode comentar, irmão Décio. Claramente a gente vê, irmãos, que a situação era boa. Finanças, política. E Deus, apesar de mandar seca numa cidade, né, não mandando chuva, eles perdendo plantação, faltando água, eles irem buscar recursos em outra cidade, alimento, água, Deus mandando peste, Deus mandando gafanhotos, Deus mandando ferrugem, Deus mandando várias flagelos em uma cidade sim, em outra cidade não. Mesmo assim o povo ainda não amoleceu o coração, não se convertia ao Senhor, não buscava ao Senhor. Naquela situação, irmãos, a classe média não existia, né? Hoje em dia a gente sabe que tem os pobres, a classe média e os ricos, né? A aristocracia e a plebe, né? Mas naquele tempo, ou você era rico ou você era pobre, ou você estava abastado, né? Alimento e vestes e móveis de primeira, carro de primeira. Naquele tempo, os móveis eram entalhados em marfim, os ricos, né? No caso, os irmãos vejam bem o luxo que aquele povo gozava, situação financeira muito boa, porque o rei Jeroboão II, ele era bom articulista, né? Bom estrategista, e isso daí faz com que a nação, ela cresça, ela enriqueça. E ali então o povo gozava de todos esses benefícios trazidos pela política interna e externa. Mas acontece que com todo esse luxo aí, o povo começou a exagerar. E quando se exagera num luxo, irmãos, ele tende a avançar mais, e aí torna-se a palavra luxúria, né? Então é quando o povo exagera nos cuidados, exagera nos quesitos assim, para satisfazer a carne, e aí incorre nesse grande mal perante Deus, que é a luxúria. É isso que estava acontecendo. As festas, irmãos, as orgias, o vinho e tudo aquilo que acontecia na nação de Israel, ele estava então trazendo distanciamento do Senhor. Deus já não estava mais recebendo o culto que aquele povo estava fazendo, porque eles estavam fazendo um culto não de coração, mas um culto só de boca para fora. O coração não estava reto diante de Deus, né? Com sua boca honrava ao Senhor, mas seu coração estava longe dele, né? Então a situação espiritual, comportamento do povo de Israel diante do Senhor, para amar, buscar ao Senhor acima de todas as coisas, estavam deixando de lado. E ali então o rei estava corrompido, o sacerdote também juntamente com o rei, fazendo a vontade do rei, também estava corrompido, os profetas também estavam, tinha lá a escola de profetas que também não estavam resolvendo nada, e ninguém falava a verdade para o povo. Aí foi que Deus chamou Amós, que estava lá no seu sítio, estava lá mexendo com o seu gado, porque lá ovelhas, né, ovinos, né, no caso, eles são chamados de gado, né? Aqui a gente chama gado para boi, né, búfalo, é animal grande, mas lá não, lá é gado miúdo, se referindo a caprinos, ovinos, né, e gado normal se referindo a vacas, essas coisas assim. Então ele lá, que era um agropecuarista, né, que tinha seu gado, tinha sua plantação de sicômoros, que é a figueira, né, que é o qual extraía madeira para móveis, para instrumentos musicais e muitas coisas, utilizava a madeira. Então, por ele mesmo estar trabalhando no campo, então tudo indicava que ele era um pequeno produtor. Mas Deus chamou ele para essa grande missão, mostrando as 5 visões para ele, no qual, né, ele foi atender ao trabalho do Senhor, embora ele teve muita dificuldade, como nós estamos vendo na lição aí. Interessante o seguinte, que quando ele foi profetizar, era o momento, como o irmão Décio falou, que a nação crescia, que a nação prosperava. E quando você está prosperando e quando você está crescendo,
você não tem tanto um compromisso com o erro que você está cometendo. Você parece que você fica cego. Estou crescendo, está tudo dando certo. A enfraquecida Síria, não a Síria, mas a Síria naquele momento era uma oportunidade de expansão de território para a nação do norte. Eles estavam crescendo, né? Jeroboão II com grandes conquistas, né? A sua dinastia aumentando. Então eles não tinham compromisso em mudar nada, não tinha compromisso em ouvir o que o profeta tinha a dizer, o que Deus tinha a dizer. Agora aqui que o irmão falou, que a gente também pega a questão dos aristocratas e a plebe. Aqui começou a haver uma grande injustiça social. E essa situação incomodava muito a Deus. Por quê? Porque algumas das profecias dele relacionavam-se a isso. Enquanto vocês estão dormindo numa cama boa, vocês estão dormindo no luxo, os pobres estão passando fome, estão tendo dificuldade. Nesse período já houve essa divisão, né? Os ricos, e além disso, dos pobres passarem a dificuldade, a aristocracia ainda impunha sobre eles, não vou dizer assim severas leis, porém altos impostos, não é verdade? Quem dominava subjugava mais ainda, havendo um ambiente de injustiça e desigualdade. E Amós profetizava também contra isso. Agora veja bem, a gente também tem que colocar o seguinte: Deus, nosso Deus, ele é um Deus longânimo. E essa situação não era uma situação que estava uma semana, 2 semanas, 3 semanas. É uma situação já vinda há uns 170 anos, onde o culto também era misturado. Havia mistura nos cultos, havia idolatria, né? Ao mesmo tempo que se adorava a Deus, se adorava a Baal, porque o povo, na verdade, quando saiu do Egito, já saiu com conhecimento da cultura dos deuses do Egito, e vinham e misturavam, né? Hoje em dia, falando no nosso tempo, tantas pessoas vivem assim, né? Acha que não, quanto mais deuses eu tiver, mais protegido eu estou. Então eu sirvo a Deus, eu sirvo tal, eu vou tal. Obrigado, irmão Denis. E vai tendo uma mistura, e disso o Senhor não se agrada. Jeroboão já tinha feito 2 altares idólatras de adoração, não é? Pagão. Então isso estava muito, aquele povo, eles gostavam muito da questão da astrologia. Como eles eram apegados a isso, a questão da astrologia, o que quer dizer, a numerologia, isso era muito enraizado, como em muitas pessoas hoje, né? Muitas pessoas que têm essa cultura. Então já era uma situação que não era de um dia para o outro, essa mistura já vinha de um bom tempo. Agora olha só, hoje no Novo Testamento o Senhor diz que nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Aqui a profecia foi ao contrário: eu não vou me esquecer do pecado desse povo, porque era um pecado contínuo, não paravam. Olha o que Amós falou, ó: Deus já destruiu e vocês não se converteram. Deus tocou no campo e vocês não se converteram. Deus mandou o fogo e vocês não se converteram. A punição estava comendo solto e não tinha conversão, não tinha mudança, não tinha. Então era um ambiente ali, além de ser depravado, não encontrava espaço para arrependimento. E aí essa lição nos traz uma reflexão, não é verdade? Que no momento que a gente estiver em prosperidade, estiver crescendo, a gente também tem que avaliar a nossa vida diante de Deus, mesmo em crescimento, porque a tendência é não haver essa avaliação, né? Estou crescendo, estou prosperando, vamos que vamos. Então às vezes, vamos lá, eu preciso de Deus, como é que está a minha vida com Deus? Não é verdade? Isso é muito importante em determinada área da nossa vida, que nós estejamos em crescimento, estejamos num alavanque, estejamos crescendo. Então a gente precisa parar para pensar nisso também. Irmão Décio, por gentileza. Isso mesmo, irmãos. Então a condição do espiritual. O rei Jeroboão I erigiu 2 altares pagãos no reino do norte,
motivado pelo ciúme, um em Dan e outro em Betel. Sua intenção era impedir que o povo fosse a Judá para adorar no templo sagrado. 1 Reis 12. Apesar de Jeroboão ter erigido altares pagãos no reino do norte, a idolatria acompanhava os israelitas desde a saída do Egito, Amós 5. Além disso, eles eram afeitos à astrologia, Amós 5. Como é comum acontecer, a prosperidade material promoveu o afastamento do homem em relação a Deus, 1 Timóteo 6. Então, irmãos, ali estava acontecendo que Reino do Norte, como ficou com 10 tribos na separação, e o Reino do Sul com 2 tribos na separação, o Reino do Norte tendo o rei Jeroboão II, né? E o Reino do Sul tendo o rei Uzias. Então ali, sendo Amós do Reino do Sul, né? Ele foi anunciar o juízo de Deus, a repreensão do povo no Reino do Norte e também para o Reino do Sul e também para as nações vizinhas, né? Como é Damasco, Síria e outras que a gente vê ali. O que acontecia? Que o povo, quando ia adorar ao Senhor, que eles eram obrigados a ir uma vez ao ano lá em Jerusalém, que era o templo do Senhor, o templo sagrado, então o rei se incomodava, porque o povo voltava de lá com saudades da terra natal, voltava de lá com os parentes que estiveram conversando, vinham de lá falando das maravilhas, porque os dois lados, na verdade, estavam bem financeiramente, né? Não tinha assim aquele lugar difícil, aquela pobreza, né, em larga escala, né? Então eles estavam de bem, né? E o rei também estava de bem com o outro, mas acontece que causava ciúme, porque ele acabava elogiando o outro rei também. Então aí, o que ele fez? Fez um altar lá em Dan e outro em Betel. Colocou o que lá então? Um bezerro de ouro e falou para o povo: ó, o seu Deus está aí, ó o bezerro de ouro, adora ele. E ali então colocou sacerdote, colocou tudo, montou tudo como mandava as regras, e aí o povo começava a adorar. Mas aí, irmãos, isso daí para Deus é idolatria. Não se pode colocar uma imagem, não se pode colocar a figura de qualquer animal simbolizando a Deus, porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, e Deus não se agradava daquilo. E então aquilo incomodava o rei, e o rei então induziu a sua nação, o seu povo, a pecar e se distanciar cada vez mais do Senhor, porque aí a atenção do povo, o coração do povo estaria desviado para aquela atenção naquele bezerro, e esperava tudo de um bezerro de ouro, que nada pode fazer, né, irmãos? Então é isso que estava acontecendo ali com a nação, principalmente do norte, né, tido como nação de Israel. E eu já vou pedir para o irmão Décio para focar já nas 5 visões. O irmão, já vou comentar isso aqui, o irmão já entra nas 5 visões. Agora olha só, mediante a tudo isso vem as punições, não é? Agora vem as punições de Deus para esse povo. Primeiro, Deus manda a seca. Secou. Se tem seca, não tem água, a vida tende a diminuir ou acabar. O povo não se arrependeu. Houve fome. O povo não se arrependia. A invasão dos gafanhotos, porém também não chamou atenção. Olha só, né? Etapas, não foram uma, 2, né? Os jovens que foram mortos à espada, Deus entregou eles para serem, para morrerem. Subia a quantidade era tão alta que o cheiro exalava por toda a nação, mas não foi suficiente. Esse tipo de punição não funcionou. Então aí viria uma punição mais severa de Deus. Aí vem as 5 visões de Amós, que o irmão Décio vai comentar. Quais eram essas visões que ele teve? Graças a Deus, irmãos. Então só antes vou ler aqui dois lembretes aqui. A memória de Deus. O Altíssimo não se esquece das obras que realizamos e do trabalho de amor que para com seu nome mostramos, registrado em Hebreus 6. Quando nossos pecados são perdoados, o Senhor promete não mais lembrar-se deles, Jeremias 31. No livro de Amós, o Eterno promete não se esquecer dos males que seu povo cometeu, Amós 8. Depois embaixo aqui tem também: quando o homem se distancia de Deus, quase sempre torna-se insolente, nada lhe toca o coração. A única forma de o Senhor trazê-lo de volta para si é por meio de uma punição ainda mais severa e longa.
O que aconteceria a Israel? Sofreria invasão assíria, Amós 5. Então, irmãos, no tópico 3:2 aqui da nossa lição, aqui está o título, né? As 5 visões de Amós. Então Amós, né, Deus deu para ele 5 visões, chamou ele como profeta, né, para anunciar ao povo, para repreender o povo, para anunciar o que estava acontecendo, o comportamento do povo, né? Essa era a finalidade do profeta. Nós sabemos que o profeta, ele fala diretamente aquilo que Deus quer que fale ao seu povo, né? O profeta também pode inventar alguma coisa, falar alguma coisa dele sem ser de Deus. Isso também pode acontecer, né? Mas enfim, Deus chama ele com a intenção de anunciar somente o que Deus quer, né? O sacerdote, ele já realiza trabalho com o povo, atende o povo e leva para Deus a situação do povo, né? Então é um trabalho assim como que contrário, né? Então o sacerdote leva para o povo e o profeta traz de Deus para o povo, né? Então é sempre assim, trabalhando em prol do homem, porque Deus quer o bem-estar do homem, né? Como vimos no início da lição, Amós não descendia de uma família de profetas, nem mesmo demonstrava ter passado por uma escola de profetas. Seus vaticínios decorriam das visões que Deus lhe dava. O que ele via, transmitia. Está lá em Amós 7. Primeiro, né? Primeira visão. Então ele teve a seguinte visão. Ele viu gafanhotos devorando os campos verdes para a ceifa. A visão indicava um tempo de fome, né? Essa era a interpretação que Deus deu para o profeta. Mostrou um campo, né? Os gafanhotos atacando, e Deus deu a interpretação do sonho, da visão para ele. O profeta compadeceu-se da casa de Jacó e orou a Deus para que tal fato não acontecesse. O Senhor o atendeu, está lá em Amós 7. Então, Deus deu a visão que a praga ia acabar com a plantação. Lógico, se falta alimento, consequentemente a fome vem junto, né? Então ele orou, pediu a Deus: Senhor, aquela visão que o Senhor me deu, ó meu Pai, tenha misericórdia do teu povo de Israel, porque casa de Jacó é Israel, né? Então, tenha misericórdia, não faça isso, Senhor, né? O Senhor é bondoso, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor tem muito amor para dar. Aí Deus então suspendeu aquela punição. Não, então não vou fazer, né? Não mandou aquela situação de flagelo para o povo. A segunda visão, né? O Senhor então mandaria fogo para contender com seu povo rebelde, mas o profeta solidarizou-se com Israel mais uma vez e o Senhor retirou o castigo. Amós 7. Então Deus ia mandar fogo, fogo mesmo, literal, né? Fogo mesmo para queimar, para acabar com tudo, porque uma vez não chovendo, os irmãos sabem que até mesmo o capim verde pega fogo, né? Capim verde pega fogo, não precisa estar seco. Mas por quê? Porque ele está verde ali, mas na verdade ele está seco. É o que a visão nós vamos ver aqui, né? A terceira visão, né? Então, Amós viu o Senhor medindo a cidade com um prumo, mas dessa vez não teve coragem de interceder por ela. Amós 7. Então o Senhor medindo a cidade, né? Com um prumo. Então tá lá o Senhor vendo a condição do povo, o pecado, medindo com prumo, irmãos, é o mesmo que pôr na balança, né? E a balança, o nome dela já fala, balança fiel, né? Fiel a Deus, né? O povo não estava sendo fiel ao Senhor. Então Deus estava pesando ali, medindo, e o pecado estava com peso maior do que a situação que não era pecado, do que o alívio, do que a sensatez, do que a retidão diante de Deus. Então o profeta não quis interceder, ele achou por bem deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor é justo juiz, né? Então o Senhor sabia o que estava fazendo, justo juiz. Aí o profeta ficou só observando, não quis interferir, né? A quarta visão. A descrição da quarta visão ocupa todo o 8º capítulo do livro. Nela o profeta viu os frutos de verão. Aparentemente eles estavam bons, mas por dentro estavam apodrecendo. Diante deles o Senhor declarou ter chegado ao fim. Amós 8. Então, irmãos, viu os frutos de verão, né? Tem uma passagem também no Novo Testamento, no qual o Senhor Jesus, passando por uma figueira, né? Uma árvore muito bonita, frondosa, né? Uma sombra muito boa, e o Senhor quis ali então um fruto, né? Uma fruta daquela árvore.
procurou e não achou. O Senhor Jesus sabia que estava fora da temporada de fruto, né? Porque todos os frutos têm temporada, né? Uns é em abril, outro é em março, outro é em junho, outro é em setembro, né? E ali exigiu fruto daquela árvore, e aquela árvore não tinha fruto. Aí ele amaldiçoou aquela figueira, ela se secou. Senhor, aquela figueira que o Senhor falou ontem lá, secou, né? Então, aquilo simbolizando, irmãos, a situação do povo. Tem que dar fruto, tempo e fora de tempo. Nós temos que produzir fruto, né? E ali então o Senhor olhou para o povo e viu aquelas árvores frondosas, viu aqueles frutos viçosos, mas não dava para comer, não dava para se aproveitar, não dava para se alimentar dele, porque por dentro estavam podres. Então o povo estava em falta diante de Deus, e uma vez a pessoa estando em falta diante de Deus, o culto não é recebido, nada se aproveita dele, tudo que ele fala não tem peso, né? Por quê? Porque ele está um fruto podre. Aqui está, quinta visão, né? Amós viu o Senhor sobre o altar, dando-lhe ordem para quebrar os capitéis. Capitéis quer dizer colunas do templo idólatra, né? A fim de que o edifício caísse sobre o povo. Aqueles que escapassem com vida seriam mortos pela espada. Esta visão era um aviso da dispersão. Amós 9. Então, Deus falando que o povo seria disperso, seria espalhado, seria para outra nação, seria então acabado, eles iam ser tirados daquele lugar deles. E mesmo assim, irmãos, eles não se arrependeram. E dentro disso, não é? Eles não se arrependiam, e não era, dentro de tantas coisas que a gente citou, não eram coisa simples, né? Às vezes, poxa, mas Deus é tão mau, Deus é rude. Nós precisamos olhar o seguinte: primeiro, o peso da infração deles, o peso do pecado. A gente sabe que não tem pecadinho nem pecadão, tudo bem. Mas só que aqui, como o irmão Décio comentou no começo lá, quanto mais eles cresciam, eles estavam já na luxúria. A coisa perdeu a estribeira, certo? A intensidade do pecado. Então não era pouca coisa, não foi uma mentirinha, não é? Como a gente, mentira, vamos dizer que a gente às vezes compara como um pequeno pecado. Não foi algo simplesinho, não, eram coisas graves. Coisas gravíssimas que se estendiam. Agora vamos dizer que o povo cometesse tudo isso, mas na primeira profecia de Amós, vocês estão errados, vocês precisam se converter ao Senhor. Opa, vamos nos converter, vamos mudar o nosso caminho. Houve o arrependimento, né? Deus já perdoaria, não precisava ser entregue a essas consequências, né? Mas além do peso, era a condição de continuar naquilo, de não se arrepender. Então, na verdade, nós aprendemos aqui que o pecado é grave, sim, mas mediante um arrependimento, você tem a misericórdia de Deus. Agora, quando você não se arrepende, que você tem certeza daquilo, que você está afinco naquilo, aí é complicado. Então, era realmente necessário um tratar de Deus. Não que Deus aqui era mau, Deus carrasco, de jeito nenhum. É porque o povo precisava se converter, e o povo se convertendo, Deus também restaurava. Sempre foi assim. A história do Antigo Testamento é esse o ciclo, não é? Pecado, duração de pecado, o profeta ia lá, anunciava, algumas vezes se arrependia, algumas vezes não se arrependia, vinha a punição. Se não se arrependia, uma punição mais severa, mas no final o povo, não, a gente precisa voltar para Deus, a gente precisa mudar. Sempre a história do Evangelho é essa. Até nos nossos dias é assim, quando às vezes nós nos perdemos. É assim que Deus trabalha conosco. E como nada sensibilizava esse povo, eles estavam insensíveis, eles não estavam nem aí. Eles desconsideravam o que Amós dizia como o dia do Senhor, né? Que não é um dia de luz, não é esse termo dia do Senhor, quer dizer o dia da ação de Deus, do juízo de Deus. Não era um dia para se orgulhar, mas era um dia em que Deus ia punir, Deus ia tratar.
e eles desconsideravam. Tanto é que chegou o tempo em que a Síria tomou a nação de Israel. Quando outra nação, uma nação pagã, toma uma nação que serve a Deus, para eles isso era vergonhoso, era uma questão de muita vergonha. E eles levaram duas tribos cativos, a tribo de Manassés, não é mesmo? O rei da Síria levou povos estrangeiros para Samaria, para viver ali, Samaria que era a capital do reino do norte, para viver juntamente com o povo de Samaria. Tanto é que lá depois, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele sente, né? Ela questiona, fala comigo, não é? Por causa dessa situação, uma das situações sendo essa. Então, eles foram invadidos, foi tudo tomado, e essa é considerada a punição severa pelo pecado de Israel e por não se arrepender, por não haver o arrependimento. Então é uma reflexão que nós temos mediante o arrependimento. Então, errou, pecou, a gente precisa parar e precisa se arrepender. Tópico 4. Algum comentário aqui, irmão? A situação era tão grave e o coração estava tão endurecido que os próprios sacerdotes, né, lá do templo lá, disse para o profeta Amós: "Ô profeta, essas suas palavras, esses seus ensinos aí, essas tuas mensagens, aqui ninguém vai dar ouvido, ninguém vai escutar o que você está falando. Volta lá para sua terra, lá, Tecoa, lá o sul, lá de Judá, lá de onde você é, da tribo do sul, e come pão com eles lá, bebe vinho com eles lá, se alegra com eles lá, e entrega sua mensagem lá, talvez lá eles escutem, mas aqui ninguém vai te ouvir." Então os irmãos vejam a dureza do coração, a surdez do povo em não querer aceitar aquilo que é do Senhor, aqueles cuidados do Senhor, aquilo que o Senhor tem de bom e de melhor para seus filhos. Essa era a situação. Para ver, né? Os próprios sacerdotes já falaram: aqui ninguém vai ouvir, profeta, aqui você não tem vez. Então olha a situação, né? Ele tendo que profetizar para um povo que não tinha ouvidos naquele momento, né? Que não haveria de escutar. Então era uma situação terrível mesmo. O tópico 4, Amós e o Novo Testamento. Embora os olhos do Senhor estejam voltados para a igreja, seu relacionamento com Israel não se extinguiu. Para Deus não há tempo, o passado e o futuro são para ele a mesma coisa. O cumprimento das previsões bíblicas em relação ao povo da velha aliança está em andamento. Aqui nós vemos uma referência com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, que se prende principalmente ao arrependimento e ao resgate. É uma relação de arrependimento, não é? O que Deus diz para a igreja, para os romanos, também era a situação de Amós. Arrependa-se, vai lá, busca o arrependimento, porque o resgate ele é automático, não é? Isso voltado ao quê? Voltado à situação de volta para Deus, de parar com o que está fazendo e se arrepender. Essa relação em termos de resgate, uma mensagem escatológica. Os juízos de Deus proferidos no Antigo Testamento, incluindo as profecias relativas ao período da grande tribulação, ecoam no Novo Testamento. De acordo com os teólogos pré-tribulacionistas, o dia do Senhor anunciado por Amós não diz respeito apenas à invasão assíria, mas vai além dela. Trata-se também do tempo em que se seguirá ao arrebatamento da igreja. Aí aqui tem o versículo Amós 5:18. Ai daqueles que desejam o grande dia do Senhor. Para que quereis esse dia? Né? Ele questionou. Ai daqueles que querem o grande dia do Senhor. Por que vão querer esse dia? Porque esse dia será de trevas.
não será dia de luz. Então olha só a mensagem, referindo-se também ao tempo escatológico, o grande dia do Senhor. Quando nós vemos isso na palavra, nós vemos como foi mencionado já, uma situação de juízo, uma situação de ira de Deus. E ele já mencionou isso para a nação de Israel, que traz como grande dia do Senhor o que a gente espera para a questão da grande tribulação, né? Irmão Décio. Conclusão aqui, irmãos. Como os demais profetas, tanto da antiga quanto da nova aliança, Amós conclamou o povo ao arrependimento. Deus sempre esperou o melhor de seu povo. Por isso, antes de proferir qualquer mensagem de juízo contra ele, levantava profetas para chamá-la de volta para si. Amós 5. Israel pecou contra o Senhor em diversos momentos da história e sempre esteve inclinada à desobediência e idolatria. Hebreus 4. Contudo, Deus revela-se um pai zeloso, com um coração disposto a perdoar e pronto para corrigir aqueles a quem ele ama. Apocalipse 3. É isso, irmãos. Deus, ele sempre, a sua misericórdia e o seu amor é o que sempre prevalece, sempre. A gente só precisa se arrepender. Precisamos só nos arrepender. A gente menciona para hoje porque os homens de antigamente, do Velho Testamento, nós só somos os mesmos, a referência é a mesma. São homens que têm as suas fraquezas, as suas debilidades, que se corrompem. A própria palavra de Deus diz, né? Ele é longânimo, tardio em irar-se. Ele sabe que somos pó. Porém, a gente precisa se arrepender daquilo que fere a Deus. A gente precisa se arrepender, porque o amor dele sempre vai ser a condição maior. Essa foi a nossa lição do profeta Amós. Fico grato a Deus pela oportunidade, juntamente com o irmão Diácono Décio, que contribuiu muito também com seu grande conhecimento. Ficamos alegres nessa manhã. Presbítero Irineu Roberto, não é mesmo? Vai dar as considerações aqui, né? Felizes por essa oportunidade de estarmos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra tão gloriosa para as nossas vidas, enriquecedoras para o nosso coração. Gostaria de convidar o presbítero Irineu Roberto, lembrando uma coisa que a gente sempre bate em cima, é a questão desta lição, tá? A próxima lição, que terá como título Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. Então sempre é isso, é sempre a mensagem de Deus com a intenção de corrigir, a intenção de exortar e edificar a nação de Israel. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, pela vida do nosso irmão Daniel e do diácono Décio nessa escola maravilhosa, aonde eu tenho certeza que você que está em casa compartilhou e aprendeu muita coisa aqui nesta manhã. Eu até dizia ali numa postagem que esta palavra é para esses dias também. Então nós vemos aqui na conclusão que os irmãos acabaram de fazer, que Deus, ele sempre se revela um pai zeloso, um pai que ama e que não quer ver seus filhos se perderem. Pelo contrário, ele está disposto a perdoar. Vou repetir, Deus é um pai zeloso que está sempre disposto a nos perdoar. O que Deus requer de nós? Arrependimento sincero. Porque essas nações, elas servem como exemplo para nós hoje. Entenderam, meus irmãos, e você que nos assiste? Às vezes Deus pune uma nação por conta da falha, por conta de um povo não se arrepender e não se voltar. E quantas vezes profetas se levantam para pregar o evangelho e falar de uma palavra que vai direto a uma necessidade. E nós sabemos que é conosco que ele fala, porém o que ele quer? Ele quer que a gente se arrependa, que nós nos arrependamos, a ponto de ele perdoar e mudar a situação. Amém, meus irmãos? Então fica esta palavra para o teu coração nesta manhã. Que Deus abençoe você e a sua família. Quero aqui
mandar um abraço carinhoso ao nosso pastor Wilson. Deus abençoe a tua vida, pastor. Pai de muitos membros aqui nesta igreja e também da sua família. Que Deus conforte o teu coração e te dê graça para continuar servindo ao Senhor. Também mandamos um abraço carinhoso ao pastor presidente do ministério, pastor Paulo Alves Correia, apóstolo, e toda a sua família. Que Deus abençoe grandemente. E todos os pastores, pais, e no geral, a todos os papais da igreja e do mundo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. E à noite, a partir das 18h30, estaremos iniciando um culto abençoado aqui. Então você pode vir a um número limitado, sim. Estamos dentro de todo o protocolo exigido e será uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão presentes aqui conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, uma vez mais, porque sabemos que a tua palavra, ela fala com a gente, ela fala conosco, meu Pai. Então eu quero te pedir, perdoa-nos, porque temos falhado diante do Senhor de muitas maneiras, e o Senhor quer nos abençoar. O Senhor tem prazer em ver os teus filhos prosperarem, avançarem, meu Deus, serem abençoados em todas as áreas da sua vida, mas que o espírito de altivez, que o orgulho, que a soberba não impeça, meu Pai, de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor de todo o coração. Pai, vem abençoar a nossa cidade, Senhor, vem abençoar o estado, vem abençoar a nação brasileira, por qual nós temos orado todas as vezes que temos a oportunidade de levantar um clamor, pedindo a bênção sobre a nossa nação, porque se a nossa nação estiver bem, todos os brasileiros estarão bem também, meu Pai. Então eu peço ao Senhor, abençoa todos os pais neste dia, com saúde, com alegria no coração, meu Deus, e aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que neste dia seja um dia de conversão, seja um dia de entrega, meu Pai, que haja salvação de almas, que haja libertação. Quantas pessoas, Pai, que não pode abraçar o seu papai, porque seu pai está longe, ó meu Deus, mas nós pedimos, toca neste pai aonde ele estiver, e que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, voltar para casa, para o seio da família, e fazer parte das alegrias, meu Pai. Assim nós oramos pedindo, dá-nos uma tarde abençoada, fica conosco, Senhor, é o nosso pedido e nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do querido Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe, uma ótima tarde, curta a sua família, abrace seu papai e diga a ele que você o ama, em nome de Jesus. Amém.